Então, pessoal, a última grande informação que nós vimos é que Hamlet ele aceita ir para a Inglaterra a pedido do rei Cláudio. Os seus amigos Rosencrantz e Guildenstern também são convocados para levar Hamlet. Lembrando que na última leitura nós vimos que Hamlet chama eles de esponjas, que são pessoas que ficam próximas ao rei, servidores, e fazem tudo que o rei pede, cumpre com todas as ordens do rei, a fim de obter cargos, benefícios, privilégios na corte. Então, Hamlet aceita e a gente vai ver a partir disso como a história vai seguir. Vocês estão vendo? Me deem, por favor, o feedback. Beleza. Então vamos lá. Cena 4, uma planície na Dinamarca. Lembrando que nós estamos no ato 4, tá? Entram Fortinbras. Perdão. Na última leitura nós apenas lemos o texto. Ficamos de falar sobre esse texto aqui, do rei, tá? Então eu vou reler e vou falar sobre esse texto antes de iniciarmos a próxima cena. O rei fala para Rosencrantz e Guildenstern: segui-o de bem perto e embarcai-o sem demora, que parta ainda esta noite. Ide, está tudo pronto e preparado para a partida, e parti depressa. Saem Rosencrantz e Guildenstern. E se rei da Inglaterra, o rei Cláudio é rei da Dinamarca, rei da Inglaterra, algo me prezas, e meu grande poder deve valer-me, então é uma relação entre reis, já que ainda tens sangrentas cicatrizes da nossa espada, ou seja, a Dinamarca triunfando sobre a Inglaterra no campo de batalha, e rendes homenagem do teu respeito, não verás sem zelo este ato soberano que consiste em cartas que explicam o nosso intuito. Então, estão sendo enviadas cartas que explicam o intuito ali do reino da Dinamarca, especificamente do rei Cláudio, de pronta morte para o pobre louco. Ou seja, pessoal, parece que essa viagem de Hamlet para a Inglaterra não é apenas para retirar Hamlet do reino da Dinamarca, para as coisas se acalmarem por causa da morte de Polônio, porque Hamlet matou Polônio. Não é simplesmente para rei Cláudio ficar afastado de Hamlet, porque a presença de Hamlet o afeta, as falas de Hamlet o afetam, aquela cena do assassinato de Gonzaga, da peça, que foi encenada na corte. Não, é uma emboscada, é uma armadilha para Hamlet. Falo, Inglaterra, pois igual a tísica, tuberculose, então se é tuberculose é doença, ele raiva no meu sangue, e vais curar-me.
até que eu saiba o meu mandato feito, ou seja, a morte de Hamlet, não terei um só dia satisfeito. Milor Fernandes coloca assim, vou ler rapidamente. E tu, Inglaterra, se de algum modo te interessa minha amizade, e minha extrema potência te aconselha a que assim queiras, pois ainda tens viva e sangrenta a cicatriz que te deixou a espada dinamarquesa. E embora livre, o teu temor é homenagem a nós. Não podes receber com frieza nossa decisão soberana, a qual, por cartas que formalizam a exigência, conduz à morte imediata de Hamlet. Então, é um pedido, quase uma exigência de assassinato. Faz isso, Inglaterra, pois Hamlet queima em meu sangue como a febre. Tu deves curar-me. Até que isso aconteça, o mais que me aconteça não poderá se chamar felicidade. Então aqui nós vemos uma, um pedido, né, uma exigência de morte, de assassinato a Hamlet. Então Hamlet não vai ficar um tempo na Inglaterra. Ele vai para morrer. Agora sim, podemos começar a cena 4. Sem essa informação, né, nós não conseguiríamos prosseguir esclarecidos. Uma planície na Dinamarca, entram Fortinbras, um capitão e soldados marchando. Pessoal, Fortinbras é o príncipe lá, não sei se vocês se lembram, mas lá no início da leitura, os guardas viram uma movimentação e aí eles souberam que Fortinbras estava se movimentando para poder atacar a Dinamarca por causa da vitória da Dinamarca sobre o seu reino, que fez com que terras fossem para a Dinamarca. E aí Fortinbras, o rei manda Cornélio e Voltmando como embaixadores, e eles acabam conversando com o tio de Fortinbras, que detém poder, influência e até domínio sobre o jovem Fortinbras, e Fortinbras acabou deixando de lado essa ideia. E naquele pedido, nós vimos que o próprio rei é o príncipe da Noruega. E naquele pedido, o próprio rei colocou ali como alternativa o empreendimento de Fortinbras para outra nação e poderia passar pela Dinamarca. Então Fortinbras agora vai passar pela Dinamarca para poder empreender um ataque contra um outro reino. Fortinbras: vai, capitão, levar meus cumprimentos ao rei da Dinamarca. Vai dizer-lhe que, como foi assente, Fortinbras pede-lhe escolta para a sua marcha neste reino. Já sabe onde é o encontro. Se Sua Majestade concordar, iremos exprimir pessoalmente nosso respeito. A palavra aqui, assente, algo que foi colocado firmemente, assentado. No sentido figurado, é o que foi estabelecido, acordado. Então foi o acordo que ficou entre eles, que foi uma declaração do próprio rei da Dinamarca, rei Cláudio, que ele poderia passar pela Dinamarca e seria escoltado. Capitão:
Assim farei, senhor. Fortinbras. Avante, devagar. Saem todos, menos o capitão. Entram Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern. Hamlet. Meu senhor, de quem são esses exércitos? Capitão. Do rei da Noruega, meu senhor. Hamlet. Para onde se dirigem, se permite? Capitão. Contra uma parte da Polônia. Então, o ataque de Fortinbras será contra uma parte da Polônia, uma terra da Polônia. Hamlet. Quem os comanda? Capitão. O sobrinho do rei é Fortinbras. Lembrando que Fortinbras é príncipe, filho do rei que morreu e agora o seu tio assumiu, sobrinho do rei. Hamlet. Vão contra toda a terra da Polônia ou para alguma fronteira? Capitão. Para falar a verdade, sem rodeios, vamos tomar uma pequena terra que nada vale além do simples nome. Nem por 5 moedas a quereria para cultivar. E o resto da Polônia ou a Noruega não teriam mais se a vendessem em livre operação. Ou seja, o ataque de Fortinbras ele não é um ataque audacioso, não é um ataque que vai render boas terras. É uma terra insignificante para o reino da Polônia. Hamlet. A Polônia não há de defendê-la. Capitão. Sim, ela já se acha guarnecida. Então, mesmo a terra não sendo uma terra extensa, né, significativa, ela está protegida contra o ataque. Hamlet. 2.000 almas, 20.000 ducados, aqui representa a moeda da época, tá? São o preço dessa ninharia. Esse é o abscesso da paz e da opulência. Abscesso. Formação localizada de pus em tecidos e órgãos ou espaços dentro do corpo. Por exemplo, o abscesso cutâneo, que ocorre em qualquer superfície da pele. É até vista, né? Dá para você ver e tal. Então é como se fosse aqui... Furúnculo. Furúnculo. Aqui seria esse tumor, né? Essa enfermidade, né? Da paz, esse malefício, melhor dizendo, esse malefício da paz e da opulência. Opulência é riqueza, tá? Que arrebenta por dentro e não exibe qual a causa da morte. Humildemente eu lhe agradeço. Capitão. Adeus, senhor. Sai. Rosencrantz. Podemos ir, senhor? Hamlet. Eu os encontro logo. Vão na frente. Saem todos, menos Hamlet. Aqui é como se Hamlet falasse consigo mesmo. Como as coisas se ligam contra mim e incitam minha tímida vingança. Tímida vingança. O que é um homem se o seu grande bem é dormir e comer? Um bruto apenas. Aquele que nos fez com descortino, aqui no caso, né? Descortino é descortinar, descobrir. No caso aqui, compreensão das coisas. E aqui seria ele estaria falando do Criador, tá?
Aquele que nos fez com descortino, com passado e futuro, certamente não nos dotou dessa razão divina para mofar sem uso. Então, se ele nos deu uma razão, ela precisa ser utilizada. Seja, entanto, esquecimento ou escrúpulo covarde de pensar claramente no que ocorre, cérebro que possui somente 1/4 de consciência e 3/4 de baixeza. Eu já falei essa palavra, eu creio, mas eu vou falar de novo. Escrúpulo, hesitação da consciência, aqui no caso, né? Porque ele está se referindo à razão, aí ele fala, seja entanto esquecimento ou escrúpulo covarde, hesitação da consciência sobre o agir. Por isso que ele fala tímida vingança. Essa hesitação dele. Eu faço ou não faço? De pensar claramente no que ocorre, cérebro que possui somente 1/4 de consciência e 3/4 de baixeza, eu nem sei porque vivo e apenas digo, isso deve ser feito, a vingança, pois não faltam razões, vontade e força, aqui justificativas, e os próprios meios para fazê-lo. Exemplos evidentes me exortam a lutar. Como essa armada tão vultosa e tão cara, conduzida por um príncipe jovem e sensível, a palavra vultosa é volumosa. No caso aqui, essa armada, esse pelotão, ele tem um tamanho considerável, tá? Por um príncipe jovem e sensível, cuja paixão, numa ambição divina, faz muxoxo as possíveis consequências. Essa palavra muxoxo, estalo que se dá com a língua e os lábios. Sabe quando a pessoa faz assim, que demonstra desdém, desprezo? Né? Essa questão aí, deixa pra lá. Tá chupando bala? Tá chupando bala? É, sabe? Mãe que fala isso, né? É. Então, essa demonstração de desprezo, de pouco caso com alguma situação. Aí faz esse estalo com a língua, né? Faz muxoxo as possíveis consequências, né? No caso Fortinbras, expondo o que é mortal e duvidoso a toda essa aventura, a morte, ao risco, por uma casca de ovo, ou seja, por um pedaço de terra que não é tão significativo. Pois ser grande não é mover-se sem motivo sério. Por exemplo, tomar um reino inteiro. Isso não é ser grande, embora seja corajoso. Mas com grandeza se bater por nada se a honra está em jogo. A honra de Fortinbras está em jogo, no caso ali, né? Porque é um empreendimento que ele está fazendo. É uma incursão militar para tomar ali a terra. Como posso, eu, que tenho um pai morto e a mãe infame, estímulos do espírito e do sangue, deixar tudo dormir, enquanto vejo, para vergonha minha, a sorte absurda de 20.000 soldados, que por causa de um sonho ou da promessa de uma glória, vão para a tumba como para o leito, ou seja, a morte, né?
lutam por um pedaço de terreno onde não cabem todos os seus corpos, para todos servir de sepultura. Doravante, terei ódio sangrento, ou nada valerá meu pensamento. Hamlet aqui, ele está com raiva, e não é com raiva de Fortinbras. Ele está com raiva dele mesmo, porque essa coragem, que para ele é uma grandeza, não importando pelo que se está lutando, não importando a metragem, o tamanho do terreno que Fortinbras está querendo, isso é de grande valia para Hamlet. Demonstra que Fortinbras é um homem valoroso. Tem virtudes, tem honra, tem dignidade, tem grandeza. E ele não. Porque ele não consegue, sabendo, né? Ele fala aqui. Hamlet considerando que a mãe é infame e o pai, a gente sabe, né? O pai foi morto por um assassinato injusto e a mãe infame. Ele tem essa perspectiva. Ele não consegue cumprir com aquilo que deseja. É uma impotência. É uma impotência de agir. Pegando aqui a formulação filosófica lá de Spinoza, é uma impotência de agir. Tá? Uma covardia. Hesitação. Essa hesitação da consciência de Hamlet. Sai. Alguém deseja falar algo? Não? Cena 5. Elsinore, uma sala no castelo. Entram a rainha, Horácio e um cavaleiro. Então nós vimos um diálogo ferrenho entre Hamlet e a rainha. Hamlet expôs muitos sentimentos ali que tinha com relação à mãe, e a mãe ficou super afetada, já estava com a peça, depois ficou super afetada com a fala de Hamlet, com a conversa que teve com Hamlet. E nós temos agora essa condição da rainha. Vamos lá. Rainha. Não quero falar-lhe. Cavaleiro. Ela, contudo, insiste, realmente tresloucada. Seu estado merece compaixão. Não a rainha, tá? A gente vai ver que uma outra mulher. Quem seria? A rainha. Mas que quer ela? Cavaleiro, fala de seu pai. Então quem é essa mulher? É Ofélia, filha de Polônio. Polônio foi morto. Polônio está morto. Hamlet o matou. E a filha ficou desestabilizada com isso, com essa situação. Fala de seu pai. Diz que sabe os enganos deste mundo, bate no peito e chora, descontrola-se, diz coisas dúbias, frases sem sentido, dessas que têm ideias por metade. Então, aqui, ó, ela está tresloucada, que é a pessoa enlouquecida, que está fora de si. Descontrola-se, bate no peito e chora. Então nós temos mais um louco na corte. Só que Hamlet não está tão louco assim. Já Ofélia provavelmente está louca, tá? Vamos lá.
Essa é a impressão que as pessoas estão tendo. Quem a ouve e procura compreendê-la, completa com seus próprios pensamentos suas palavras que, com gestos vagos, fazem com que se possa suspeitar, embora incertos, graves infortúnios. A gente já falou, eu acho, de má fortuna. No caso aqui, sobre os gestos os gestos vagos da Ofélia, graves infortúnios, infelicidades. A gente poderia colocar aqui, tá? Pessoal, Ofélia, ela faz, ela se comunica, ela tenta expressar ideias e não consegue. Ela não tem êxito nisso. E aqui nós temos Horácio, amigo de Hamlet, que sabe de toda a situação porque estava presente quando o fantasma falou tudo para Hamlet. E ele diz assim: seria bom falar-lhe, pois maldosas mentes podem dar pasto a conjecturas. Pessoal, isso aqui é um problema. Suas palavras que com gestos vagos fazem com que se possa suspeitar, embora em certos graves infortúnios, infelicidades, adversidades. Aqui, ó, quem a ouve e procura compreendê-la, completa com seus próprios pensamentos. Isso abre para conjecturas, porque cada cabeça pensa uma coisa. Então, ela não expondo sua ideia completamente, ela não expondo plenamente, as pessoas vão completar para tentar compreendê-la e aí vão pensar coisas que não seriam fidedignas ao que ela está querendo transmitir. E isso é um problema para aqueles que estão ali na corte. Maldosas mentes podem dar pasto a conjecturas. Podem conjecturar, podem imaginar coisas que não são verdadeiras. Pessoal, aqui nesse trecho, no Milor Fernandes, é uma fala só do Cavaleiro e do Horácio. Aqui nós temos uma divisão entre Cavaleiro e Horácio, mas todo esse texto aqui no Milor Fernandes é como se Horácio estivesse falando. E aí eu tive que recorrer ao original no inglês, e eu peguei o First Folio, e no First Folio tem essa separação. Aqui é um cavaleiro, também chamado de gentil homem, e aqui é Horácio, tá? Então parece que aqui a Bárbara ela está mais fidedigna, porque é do First Folio. Rainha, deixai-a entrar. Sai o cavaleiro e a parte consigo mesmo. Para minha alma doente, como acontece sempre no pecado, cada fato sugere um mal latente. A culpa tem tais coisas a temer que se mata com medo de morrer. A rainha coloca aqui a sua alma doente. Só que ela conecta com o pecado. A gente vê esse caráter religioso na obra de Hamlet, uma ação, um ato que seria imoral, não só ser imoral, mas ser imoral numa perspectiva cristã, segundo o padrão moral cristão, e ser considerado também pecado. Que pecado é um erro com relação à justiça de Deus. Pecado
ele é um ato errado com relação à vontade de Deus. Então, se é pecado, é como se fosse uma doença espiritual. Não uma doença da alma, uma doença psicológica, mas espiritual. Volta o cavaleiro com Ofélia. Ofélia, onde está essa bela majestade? Rainha, então, Ofélia. Ofélia canta. Como de outro distinguir teu fiel apaixonado pelo tipo de chapéu, a sandália e o cajado? Aqui ela está cantando, né? Rainha, linda jovem, que dizes nesse canto? Ofélia, quereis saber? Por favor, atentai. Canta. Ele morreu e se foi, está morto e repousa agora, a cabeça no canteiro e os pés nas pedras, senhora. Quem morreu? Para Ofélia, que acabou deixando ela triste, né? Consternada. Foi o pai. O pai, então assim, esse canto, principalmente, é uma referência ao pai, tá? Mas a gente vai ver que algum sentido aqui, que ela vai continuar cantando. Será que é só o pai? Vamos ver isso, tá? Mas principalmente o pai que faleceu, foi morto por Hamlet quando estava atrás da tapeçaria, escondido para ver a conversa, ouvir a conversa de Gertrudes, a rainha, com Hamlet. Ele sempre às escondidas, né? Mas não, Ofélia. Ofélia, reparai, por favor. Canta. O sudário é de neve da montanha. A palavra sudário é o pano. Nós temos até o santo sudário, o sudário de Turim, né? É um pano funerário que cobria, né, o cadáver. Em algumas regiões ainda são utilizados. Só que aqui nós temos de neve da montanha. A gente já falou sobre isso, que na Bíblia nós temos um versículo, é uma referência bíblica, branco como a neve é pureza. No caso ali, pureza, santidade, né? E aqui seria mais ou menos branco como a neve da montanha, tá? Então tem essa questão da pureza. Entra o rei, rainha. Ai, ai, vê só, senhor. Eu tinha colocado aqui que o sudário aqui, ser branco como a neve da montanha, ele poderia evocar pureza e também fragilidade, tá? Que estariam associados, estariam associadas ao destino de Ofélia, que a gente vai ver, tá? Ofélia canta. Alimentado de flores, baixou a campa entre lágrimas dos olhos dos seus amores. Campa, a palavra campa, laje ou pedra que cobre o túmulo. Então tem lá o túmulo, né? Aí tem aquela tampa de concreto ou de mármore. Aquela laje, aquela pedra é campa, tá? E aqui nós temos as flores para o morto,
né? Então, a ideia aqui é principalmente o seu pai. Essa é uma espécie de canção de enterro. Porque o que a gente está vendo aqui, tanto aqui como quando fala do sudário, são versos fúnebres. Então seria uma canção de enterro que simboliza o luto pelo pai, pela morte do pai. Rei, como está, linda jovem? Bem, como Deus quer. Dizem que a coruja era filha de um padeiro. Senhor, nós sabemos o que somos, mas não o que poderemos vir a ser. Deus esteja à vossa mesa. Pessoal, essa frase aqui, dizem que a coruja era filha de um padeiro, é uma das frases famosas de Hamlet. A gente viu outras frases, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca, o próprio texto ser ou não ser, eis a questão. Aqui é ser ou não ser, essa que é a questão, na tradução da Bárbara. Nós vimos também há coisas entre o céu e a terra, há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que falam nossa vã filosofia. E nós temos uma outra frase famosa de Hamlet, que é essa aqui. Dizem que a coruja era filha de um padeiro. Inclusive, eu estava estudando essa frase e eu vi livros. Eu vi um livro, eu vi um outro livro também, uma peça, mas o título do livro é esse, né? Mas já era um, eu acho que era um estudo de psicologia, mas é uma frase famosa. O que significa essa frase? Era um dito popular da época, tá? Remete a uma antiga lenda popular na qual a filha de um padeiro foi transformada em uma coruja por Cristo após ela se recusar a dar pão a ele quando ele se passava por mendigo. Então, é uma lenda popular. Cristo, ele se fez mendigo e ele pede pão à filha do padeiro. Ela recusa a dar pão, comida, e ele acaba a transformando numa coruja. Eu agora não estou lembrando aqui, é porque isso é literatura apócrifa, então eu não tenho tanta memorização como eu tenho dos textos bíblicos. Mas tem uma passagem, né, no Evangelho da Infância de Jesus sobre um passarinho. Eu não sei se ele transforma algo em passarinho ou ele ressuscita um passarinho. Mas não tem muito a ver com essa lenda, né, da época. Mas acabou virando um dito popular. Dizem que a coruja era filha de um padeiro. Então, o significado disso aqui é que o improvável acontece. E ela fala isso depois: Senhor, nós sabemos o que somos, mas não o que poderemos vir a ser. Pessoal, isso aqui é muito importante. Prestem atenção agora. Vou pedir para vocês prestarem muita atenção agora, porque isso aqui, essa fala, essa ideia, né? É um dos temas centrais de Hamlet. É um dos temas centrais de Hamlet. Então vamos lá. Olhe, prestem atenção na ideia. Nós sabemos o que somos, mas não o que poderemos vir a ser. Ou seja, o improvável acontece. Sabemos que somos agora, mas o futuro ele é incerto. O que é essa ideia? Podemos mudar, podemos nos perder,
morrer ou até mesmo enlouquecer. Ela está falando dela mesma. Mas não só dela, tá? É uma fala que revela a consciência da fragilidade da identidade. A identidade, ela é frágil. Nós estamos vendo aqui a fragilidade de Hamlet, mas diante de acontecimentos, o que uma pessoa pode se tornar? Acontecimentos que acabam impactando a vida de uma pessoa, o que ela pode se tornar após aqueles acontecimentos? Então, é uma fala que revela a consciência da fragilidade da identidade, que é um dos temas centrais da obra. Tá bom, pessoal? Rei, está pensando no pai. Ofélia, por favor, não falemos nisso, mas quando vos perguntarem o que quer dizer, dizei assim, canta. Amanhã é dia santo, dia de São Valentim. Na janela, desde cedo, tu vais esperar por mim para ser tua Valentina. Ele ergueu-se e se vestiu, abriu a porta do quarto, deixou entrar a menina, a donzela Valentina, que donzela não saiu. Valentina, que é um nome que estava aí sendo colocado nas crianças, né? Valentina. E São Valentim é o padroeiro dos namorados. Nos países de língua inglesa, eu sei que nos Estados Unidos, não sei se nos demais países, mas tem o Valentine's Day, né? Que seria o dia dos namorados deles. E esse nome porque está se referindo a São Valentim. Eu não sei se é uma tradição anglicana ou se também faz parte da tradição católica romana. Então, ela está falando aqui de relacionamento amoroso. Esse canto aqui, ele é uma balada popular, era uma balada popular elisabetana sobre o amor e a perda da virgindade. A perda da virgindade. Fala, Dani. Termina a explicação, porque tem uma explicação no mito de São Valentim, porque para a igreja São Valentim é meio confuso. Tanto é que ele não está no cânone de santos, né? No dia 14 de fevereiro, que é de São Valentim, tem assim são vários mistérios desse santo. Parece que ele foi um padre que ele casava as pessoas escondidos, porque no século III, salvo engano, no imperador Cláudio, ele queria que os soldados, quando ia para a guerra, que era um momento de guerra, não fossem casados, porque o homem casado, quando vai para a guerra, ele fica frouxo, né? Ele precisa voltar para a esposa. Então, não queria, o rei Cláudio II não queria que os homens casados fossem para a guerra, então não podia casar. E esse suposto padre Valentim, ele acabava casando as pessoas escondidos. E aí, quando o rei Cláudio descobre que esse padre Valentim está casando escondido, ele pega o padre, né, e põe o padre preso na casa de um dos governantes lá do Império
do Império Romano. E ele se apaixona pela filha desse, desse governante e escreve, na hora que ele vai ser morto, escreve para ela uma carta de amor e assina do seu Valentim. Por isso que está aqui para a sua Valentina, que é essa história contada. A igreja ela não reconhece essa história, tá? É uma ideia. E a pegar essa crença popular, que a gente está vendo aqui muito sobre essas questões de ditos populares, né? São Valentim também é um dito popular, porque, como a gente sabe, né, fevereiro já é um preparo, já no inverno, no hemisfério norte, mas já começam a se preparar para plantação. Então existiam deuses pagãos, né, muitos deuses pagãos na época, e para fazer com que não fosse celebrado essa ideia, né, da deusa pagã, lá que eu me esqueci o nome, depois eu me lembro para vocês, sobre a fertilidade, né? Então precisa da união, do casamento entre duas pessoas para ser fértil e gerar vidas. Então a igreja se apropria dessa crença, né? E toca e vai até hoje, né? São Valentim, como o padroeiro dos namorados. Mas é um dito popular, é uma lenda popular. Tanto é que no Brasil, e olha só, para ter uma ideia, a igreja ela não reconhece o Valentine's Day, tá? É uma data comercial, uma data pagã, por isso que é comemorada no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, que não é cristão católico, né? É cristão protestante, a maioria. Então, é um santo. E acontece que isso vira o Concílio Vaticano II, em 1960, retira do cânone o São Valentim. Ele nem é um santo considerado pela Igreja Católica. Interessante. Gostei da explicação. Então é. Tanto é que o Oi? Dória... Oi, desculpa. Fala, pode falar. Posso falar? Aí fala assim, por que que no Brasil Dia dos Namorados é 12 de junho? Foi simplesmente uma data que um empresário, né, o Dória, pai do governador de São Paulo, né, ele pega essa data porque sabe que em junho as vendas são fracas, né? E aí ele pega essa data porque no dia 13 de junho é dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro aqui no país, porque tem essa ideia do casamento, né? São Valentim como sai do cânone, como santo da união, e aqui no Brasil tem essa crença popular de Santo Antônio, aí eles pegam na véspera de Santo Antônio e colocam o dia dos namorados, né? Mas na questão aqui do texto, né, de Shakespeare, quando ele fala por sua Valentina, é porque no dito popular, a história, o padre Valentim assina do seu Valentim essa carta de amor para a filha do governante do Império Romano. Pronto. Que bacana. Legal. Muito boa a informação. Então, aqui é Santo Antônio, né? Mas isso aqui é mais de tradição anglicana, né? São Valentim. Por isso que lá nos Estados Unidos é o Valentine's Day. E aqui, como a Dani explicou, é o comércio, né? Que se aproveita dessas datas festivas para poder faturar, poder esquentar a economia, colocou no meio do ano. Porque a Dani falou que no caso, lá é fevereiro, né? Só que fevereiro aqui tem outras. 14. E aqui no. Essa. Começo do ano tem outras datas, por exemplo, o carnaval, e aí coloca no meio do ano para poder o pessoal gastar. Não dá para celebrar uma festa
de amor dentro de uma festa profana, né? O carnaval, ninguém. Todo mundo termina os seus relacionamentos, né? São Valentim se arranca os cabelos lá onde quer que ele esteja, porque no carnaval tá todo mundo solteiro, não quer curtir. Então, para assim, olha só, vamos deixar São Valentim para lá, vamos pegar Santo Antônio em junho, né? Porque as gravidezes vão aparecer, né? O quarto, quinto mês de gestação do carnaval de fevereiro, né? Vamos casar esse pessoal. É isso. É sobre isso, sobre os ditos populares, né? Sobre as crenças que vão se misturando entre o cristianismo e o paganismo e para justificar as nossas más atitudes. Isso aí. Vamos lá. Então, o pessoal está esclarecido sobre São Valentim. Agora vamos ver aqui o canto, a canção, que era uma balada popular elisabetana, né, da época. E aqui fala de um casal. Tu vai esperar por mim para ser tua Valentina. A Dani falou da carta, né? Ele ergueu-se e se vestiu, abriu a porta do quarto e deixou entrar a menina. A donzela Valentina, que donzela não saiu. Então aqui fala sobre o amor de um casal, mas também sobre perda da virgindade. Então é uma jovem que visita o quarto do amado no dia de São Valentim, como está aqui em cima, né? Olha lá, amanhã é dia santo, dia de São Valentim. Na janela desde cedo tu vais esperar por mim, para ser tua Valentina. Ele ergueu-se e se vestiu, abriu a porta do quarto, deixou entrar a menina, a donzela Valentina, que donzela não saiu. Então fala sobre esse encontro, porque ele a deixa entrar, que é um encontro sexual. Só que vamos lá, a gente vai ver na continuação da canção. Rei, pobre Ofélia, Ofélia, na verdade, sem lamentos, vou por fim a esta história. Por Cristo e por caridade, que tristeza e que vergonha, em tendo oportunidade, os rapazes farão isso, e são culpados de tudo. Pois antes de eu ter caído, jurastes ser meu marido. E ele responde, aí ela canta, né? Eu teria casado satisfeito se não tivesses tu vindo ao meu leito. Ou seja, Sempre assim, né? Ai, muito bom. então, a balada fala do quê? Um casal apaixonado, né? E ali eles combinam, né, um encontro, ela ir para a casa dele. Ele abre as portas e ali vira um encontro sexual. Eles acabam fazendo sexo. E ela perde a virgindade, tá? Mas depois o que acontece? Ele se recusa a casar com ela. E ele até fala no final, ela fala: por Cristo e por caridade, que tristeza e que vergonha, em tendo oportunidade, os rapazes farão isso. E são culpados de tudo. Pois antes de eu ter caído, juraste ser meu marido. Ou seja, ele jurou casar com ela. Ele jurou casar com ela, mas. Oi? Oi? Ele quer falar? Lu, É quer que falar? eu me errei, eu tava com problema aqui, pronto, já consertei. Tá, beleza. Então, pois antes de eu ter caído, juraste ser meu marido. Então ele falou assim: olha, juras de amor, né? Você é seu marido, a gente vai casar e vai ser tudo bom.
nós vamos ter aquele final feliz de história, né? E ele responde: eu teria casado satisfeito se não tivesses tu vindo ao meu leito. Então, já que ela foi para aquele encontro, ele acabou não casando. Mas vamos lá. Ainda jogou a culpa nela. Eu teria casado satisfeito se não tivesse tu vindo ao meu leito. Tipo assim, olha só, lindinha, se as perninhas tivessem fechadas, eu teria ido com você, mas você foi o quê? Volúvel, né? E aí? Ainda botou a culpa na menina? Ai, que podre. Isso no século XVII. 1600 e pouco. Mas vamos falar de Ofélia. Então, quando a Ofélia canta isso, ela está misturando a canção, porque tem um sentido para ela cantar essa balada, tá? Ela está misturando essa canção com a sua própria dor. Então, vamos aqui pensar por que ela está cantando essa canção. Pode estar se referindo também a Hamlet. A gente viu nos versos fúnebres, naquela espécie de canção de enterro, que ela estava expressando ali a tristeza pela morte do pai, o luto pela morte do pai. Mas também ela está falando de si, refletindo ali, provavelmente, a perda da sua inocência, a perda de alguma forma da sua honra, lembrando de Hamlet, que prometeu a ela o seu amor e depois houve ali uma rejeição por parte dela e depois por parte dele. E também existe uma ideia que é o colapso do mundo ali no aspecto moral. O colapso moral do mundo à sua volta. Então, o que Hamlet já está sentindo quando ele descobre ali a trama que aconteceu, que resultou na morte do seu pai e na coroação do rei Cláudio, no casamento com a sua mãe, a Ofélia também sente isso, só que ela sente a partir da morte do seu pai. Então, é uma frustração com relação a todo aquele ambiente ali, tá? O rei. Mas há quanto tempo ela está assim? Ofélia. Espero que tudo acabe bem. É preciso ter paciência, mas eu não posso deixar de chorar quando penso que o deitaram no chão frio. Então aqui, seu pai. A dor, ela é principalmente por causa da morte do seu pai. Lembrando que Polônio, ele era um pai, vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira, muito preocupado com os seus filhos. Preocupado até demais. Nós vemos que Polônio exerce uma influência muito forte sobre Ofélia, a ponto de decidir as circunstâncias da vida de Ofélia. Quando Polônio ele soube que Hamlet declarou seu amor para Ofélia, ele falou: olha, você não pode aceitar isso. Hamlet não é a pessoa adequada para você. Mesmo você sendo uma pessoa que participa ali da corte. Nós podemos lembrar também quando Polônio envia o seu criado para sondar a vida do jovem Laertes. Então, não há não era ali uma relação
uma relação livre entre eles, entre Polônio e Ofélia. Era uma relação de domínio que Polônio tinha sobre Ofélia. E ela está sofrendo com isso, porque agora, se ela não tem um pai, ela não tem ninguém. Ela tem um irmão que está para chegar por causa da morte do pai, mas ela só tem o irmão. E o pai, que era ali o seu guia, num sentido positivo e num sentido negativo, ele morreu. E agora? O que vai ser de Ofélia? Tá? Meu irmão vai saber de tudo. Assim, eu vos agradeço pelo vosso bom conselho. Vem minha carruagem. Vem minha carruagem. Boa noite, senhoras. Boa noite, lindas senhoras. Aqui ela não se remete ao rei. Ela se remete às senhoras. Esse sentido de cumprimentar as mulheres, porque ela é mulher. Ela é uma mulher que agora está sozinha, tem apenas o irmão. Então, esse desamparo, esse sentimento de desamparo. Boa noite, senhoras. Boa noite, lindas senhoras. Boa noite, boa noite. Sai. Rei. Vigiai-a, seguia bem de perto. Se o rei já tinha Hamlet para vigiar, né, e agora quer matá-lo, agora tem outra pessoa para vigiar, que é a Ofélia. O negócio está ficando complicado. O problema está sendo igual bola de neve. Cada vez vai crescendo, vai ficando maior, né? Sai Horácio. Esse veneno de profunda mágoa vem todo do desgosto de ver morto o pai. Vê tu, Gertrudes, ó Gertrudes. Os males nunca vêm como escoteiros, mas em massa. Aqui, escoteiro os escoteiros, como nós conhecemos, a gente conhece escoteiro daqueles jovens, né, que se afiliam a um grupo, que é um grupo que ensina técnicas de sobrevivência na mata, ensina valores morais, certas habilidades, também fazem caridade, promovem assistência social, assistencialismo social, né? É a famosa... São os grupos de escoteiro. Mas os escoteiros, eles foram criados, essa modalidade, esse grupo, foi bem posterior. Tá? O Milor Fernandes, ele coloca assim, essa parte aqui. Quando as desgraças chegam, elas não vêm solitárias, mas em batalhões. Então, simplesmente é essa questão de ver muitos males, né? O caso do Hamlet, o caso da Ofélia. Primeiro, o assassinato. Depois, o exílio do teu filho. O povo perturbado, olha a preocupação com o povo, né? Um governante tem preocupação com o povo, que ele pode controlar. O povo perturbado
confuso, remoendo a morte de Polônio. E nós erramos, sepultando-o sem pompas. Não teve nem um velório que pudesse ali ser celebrado, né? Ter ali um momento de homenagem a Polônio. Não teve uma celebração. Hoje, Ofélia, fora de si, perdida a lucidez, sem a qual somos como os animais. Do irmão que aqui chegou secretamente, então, Laerte chegou secretamente, provavelmente para sondar ali a morte do pai. Em que circunstâncias o pai morreu. E se nutre de dúvidas estranhas. Não faltam vozes que encham seus ouvidos da morte de seu pai. Falho de provas, não sentirá escrúpulos em dar-nos. Se não me falha a memória, a gente já viu essa palavra hoje, né? Que significa hesitar. A gente falou da hesitação da consciência sobre o agir. Como culpados, ou seja, não terá impedimento de declarar o rei e a rainha como culpados. Não terá nenhum tipo de hesitação. E de ouvido a ouvido, isso irá, qual ribombo de canhão, aqui estrondo. Qual estrondo de canhão. Vejo a morte assoprar por muitos lados minha cara Gertrudes. Ruído fora. Que razão há para tanto tumulto? Alerta, alerta. Os suíços, onde estão? Guardem a porta. Sobre os suíços, eu acabei pesquisando. A tradução é suíços, tá? Que representaria ali a guarda. Os suíços eram guardas mercenários famosos desde o século XVI por servirem como tropas de elite e guarda pessoal de reis europeus. Aí nós podemos até lembrar da guarda suíça do Vaticano. O Vaticano, a Igreja, como Estado, guarda essa tradição de ter uma guarda que é composta por suíços. Isso se remete, né, ao século XVI. Então são essas tropas de elite, guarda pessoal de reis europeus, que eram formadas por suíços. No tempo de Shakespeare, era comum reis e nobres terem guardas suíços, conhecidos por sua lealdade e disciplina. Então aqui quando o rei Cláudio ele grita, ele está chamando seus guardas suíços estrangeiros, seriam aqueles que estariam responsáveis pela guarda dele, a guarda do próprio rei, tá? Então ele está demonstrando pânico, porque ele já está contando ali para Gertrudes a situação, né? Laerte chegou secretamente na Dinamarca, está sondando ali em que circunstâncias o seu pai foi morto, e ali o rei fala aqui em cima, ó, não sentirá escrúpulos em dar-nos como culpados da morte de Polônio. O pai não morreu
de forma por uma doença, não teve um velório significativo para o pai, né? Já que o cargo que ele exercia era de funcionário do alto escalão, conselheiro do rei. Então isso tudo está muito estranho para Laertes. Está muito estranho, inclusive, para o povo. Então, quando ele fala alerta, alerta, os suíços onde estão é sua própria guarda. Tá? Aqui é como se fosse a sua própria segurança. Então, será que é uma revolta popular que se aproxima ali da corte? Depender, eu tinha colocado aqui, e é interessante falar isso, depender de uma guarda estrangeira para ir contra o próprio povo. Não é o povo dinamarquês. Existia essa cultura, esse costume da época, mas é um detalhe importante, porque é um rei impopular, provavelmente, né? A gente está vendo aqui. Será que ele vai se tornar impopular e ele precisa se cercar desses suíços que não são dinamarqueses? Então aqui é um ponto que eu coloco, é um comentário, tá? Entra um mensageiro. Que é que há? Mensageiro. Senhor, ponde-vos a salvo. O oceano, quando passa os seus limites, não lambe a terra com maior violência do que o jovem Laertes, com um bando de vossos oficiais. Olhem só o que está acontecendo. Laertes está com um grupo. Laertes está com uma tropa. Chamam-no chefe. Laertes agora está sendo chamado de chefe. E como se a nação recomeçasse, esquecido o passado, em novos hábitos, retificados por palavra e atos, gritam: façamos de Laertes rei. Olha só, há uma revolta, uma insurgência popular. Estão considerando Laertes rei. Gorros, línguas e mão aplaudem. Loucos, Laertes será rei. Laertes rei. Então, pessoal, nós estamos aqui numa espécie de revolta. Rainha, como se lançam nessa pista falsa? Isso é vil, falsos cães da Dinamarca. Mais ruído fora. Rei, as portas cedem. Entra Laertes, armado com seguidores. Pessoal, nós vamos parar por aqui, porque agora vai se iniciar uma discussão entre Laertes e o rei.